Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se determina o preço de um medicamento? O Presidente da República interferiu ou não interferiu? Isto é, pediu um empenho, pediu uma cunha para que sucedesse uma determinada solução favorável a uma pretensão de duas crianças doentes, gêmeas. Bom, e ontem disse que não tinha feito isso. Se tivesse feito, eu tinha dito, olha, fiz isso, foi bem, foi mal, não devia ter feito, pensando bem, não fiz. Marcelo Rebelo de Sousa nega qualquer envolvimento num alegado caso de atropelo às regras no tratamento de duas crianças luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em 2019. O caso foi expultado pela TVI. A mãe das crianças, Daniela Martins, é luso-descendente e, depois de contactar um advogado, percebeu que as gêmeas, na altura com menos de 2 anos, teriam todos os direitos no Serviço Nacional de Saúde. As crianças receberam em Portugal um medicamento de toma única, ainda que vários médicos se tenham oposto à terapêutica, segundo avança a TVI. A pressão para o tratamento seria política. A mãe das crianças diz que conhece a nora do Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa já reiterou que nega qualquer envolvimento neste caso. Este medicamento já foi o mais caro do mundo, cerca de 2 milhões de euros por dose, e neste caso o tratamento terá rondado os 4 milhões para salvar as duas crianças que já estariam a ser tratadas no Brasil. Vou conversar com Hélder Mota Filipe. É professor catedrático, foi vice e também presidente do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, e atualmente é bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Como pode um medicamento custar quase 2 milhões de euros? E pode o preço ser um limite para salvar uma vida? Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 7 de novembro. Bem-vindo, professor Hélder Mota Filipe. Muito obrigado por esta oportunidade. Este medicamento, que nos impressiona também pelo preço e acaba por ser notícia, é indicado para que tipo de doença? Este medicamento, estamos a falar do Zolgensma, é indicado para a atrofia muscular espinal, que é uma doença órfã, isto é, uma doença rara. A doença é rara, o medicamento é que é órfão. Isto é um medicamento classificado como medicamento órfão, que tem um conjunto de características do ponto de vista regulamentar para chegar ao mercado, resultado de ser um medicamento para tratar uma doença rara, e neste caso é um medicamento de terapia avançada. Isto é, um medicamento que, os medicamentos de terapia avançada são medicamentos que usam novas tecnologias, são os medicamentos de terapia génica, terapia celular ou engenharia de tecidos, e aquilo que este é o caso, é um medicamento de terapia génica, e aquilo que faz este medicamento é fornecer às células nervosas do doente uma versão não defeituosa do gene que provoca a doença por ser defeituoso. E que tipo de sintomas apresenta esta doença? Como é que ela se manifesta? Sim, esta é uma doença que tem diferentes tipos, e os tipos estão relacionados também com a gravidade. Este medicamento é para a doença mais grave, que é a doença que se manifesta cedo na vida de uma criança e que resulta, como o próprio nome indica, na atrofia e pondo em causa o funcionamento dos músculos. E, portanto, atrofia aos músculos, há falta de força muscular que se vai agravando com o passar do tempo. E este medicamento beneficia tanto mais uma criança quanto mais cedo for administrado após o diagnóstico desta doença. Fala-se numa janela ali até aos 2 anos de vida, não é?
Sim, embora os dados que tenhamos parece indicar que mesmo depois dessa idade continua, em alguns casos, a ser benéfico. Mas é a tal coisa, quanto mais cedo, porque depois se torna irreversível, não é? O que já está, digamos, os sintomas que e os sinais que já estão estabelecidos tornam-se praticamente irreversíveis. E o que faz é, a partir da altura do tratamento, começando aquele novo gene a fabricar, digamos assim, a proteína em defeito, faz com que se torne mais normal o desenvolvimento da criança. E a vantagem de ser administrado quanto mais cedo melhor. E esta doença tem consequência, sobretudo a nível motor, não tem qualquer problema a nível cognitivo? Sim, não, a nível motor. É a nível motor porque isto afeta os músculos, não é? E dos efeitos que foram medidos quando foram desenvolvidos os ensaios clínicos para este medicamento, foi medir, por exemplo, o tempo que uma criança necessitava de começar a respirar com a ajuda de um ventilador, exatamente porque os próprios músculos respiratórios começavam a enfraquecer. E, portanto, é para ver a gravidade que esta doença tem. Neste caso, é uma toma única, e já me vai explicar se é isso que quer dizer um medicamento órfão ou não. Quero ir a essa parte da conversa, mas do ponto de vista terapêutico, há outras opções equivalentes? Ouvimos falar de um outro medicamento que... Sim, há. No espaço europeu nós temos 3 medicamentos. Um que já estava aprovado antes do próprio deste medicamento que estamos a falar agora, e um que foi aprovado pela Agência Europeia. Todos eles são medicamentos aprovados pela Agência Europeia, portanto, por via centralizada. Um que foi aprovado posteriormente a este. Quais são as grandes diferenças relativamente a estes 3 medicamentos? Resulta exatamente da posologia e da forma de administração. Portanto, o primeiro medicamento, aprovado antes deste, necessita de administrações repetidas. Este medicamento é, pelo menos até o que se sabe neste momento, toma única. E a vantagem do terceiro medicamento, que entretanto chegou ao mercado, é que não precisa, como este, de ser injetado em diferentes sítios, em diferentes vias de injeção, mas pode ser tomado por via oral. E, portanto, vão tendo, digamos, alguns benefícios relativamente aos outros em termos de forma de administração e de comodidade de administração. Ao nível dos efeitos, as diferenças não são assim tão grandes se compararmos estes 3 medicamentos. E já vamos falar de preços, mas antes, há pouco o professor explicou que isto é um caso raro de doença. Nós todos acordámos um bocadinho para isto quando foi o caso da bebé Matilde, salvo erro, em 2019, que acaba também por precipitar a aprovação da terapêutica por cá. Tem ideia de quantos casos é que já tivemos desta doença e deste tipo de tratamento? Não tenho, neste momento não tenho, mas é na ordem das dezenas. Isto é, como eu dizia, é uma doença rara, e uma doença rara é uma doença que no espaço europeu não afeta mais do que ou por outra, afeta menos do que um indivíduo em 2000, e portanto é isto que determina uma doença rara. Uma doença rara, os medicamentos para tratar esta indicação de doença rara, ou seja, há muitas doenças, há milhares de doenças raras, mas todas elas com uma população pequena, não é? Porque são raras. E, portanto, cada medicamento órfão que chega para uma doença rara está condicionado pela sua própria natureza como medicamento e pelo mercado que tem à sua espera. Isto depois reflete-se no preço. Quando falamos do preço eu posso desenvolver um bocadinho melhor. Mas um medicamento órfão é um medicamento que tem algumas facilidades especiais no sistema europeu, nomeadamente não pagamento de taxas, ter um tempo mais prolongado de exclusividade de mercado, etc., exatamente para
convidar a indústria farmacêutica a desenvolver medicamentos para doenças que, sendo raras, são mercados menos interessantes, não é? Já voltamos à conversa com Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Afinal, como se calculam os preços destes medicamentos? Como chegamos a valores desta ordem de grandeza? Cerca de 2 milhões de euros por uma dose. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe. Professor, deixe-me fazer-lhe a pergunta assim diretamente. Já explicou aí que a investigação, o número de casos, mas como é que é possível cobrar cerca de 2 milhões de euros, e já agora não sei se este preço continua atualizado ou não, por uma dose de um medicamento? Pois, eu vou tentar partilhar a minha opinião e aquilo que eu sei da constituição dos preços dos medicamentos. Uhum. Basicamente, o preço a que o medicamento chega ao mercado é proposto pela indústria farmacêutica, pela empresa que desenvolveu e que é, digamos, a dona do medicamento. E este é o ponto de partida. Portanto, o ponto de partida, não há uma equação, não há uma fórmula para calcular o preço a que o medicamento chega ao mercado, é proposto pela indústria. Esta proposta é condicionada por um conjunto de diferentes aspectos. Um deles tem a ver com o próprio custo de desenvolvimento do medicamento. A pesquisa, não é? Sim, a descoberta, o desenvolvimento da formulação do medicamento e depois os ensaios não clínicos, em modelos animais, in vitro, etc., e os ensaios clínicos, que curiosamente são uma das partes mais caras do desenvolvimento do medicamento, é a investigação clínica. Esse é um aspecto. E é importante também dizer que para cada medicamento que chega ao mercado, há um conjunto de medicamentos ou desenvolvimentos de potenciais medicamentos que falharam nas diferentes fases do desenvolvimento. Tem ideia de uma ordem de grandeza só para... Sim. Fala-se em 2 mil milhões a 10 mil milhões o desenvolvimento do medicamento. São preços que variam muito, obviamente, com o medicamento, com a história do desenvolvimento, e com a incerteza que nós temos, porque não há dados fiáveis, digamos assim, a indústria não partilha todo o seu desenvolvimento e toda a dinâmica do desenvolvimento do medicamento, e era aí que eu queria chegar. Exato. Para além do preço daquele medicamento, que é suposto gerar lucro para a indústria continuar a investir, a indústria tem também que, com aquele medicamento, reaver todo o investimento que foi fazendo em moléculas que não chegaram ao mercado, mas que morreram, digamos assim, nas diferentes fases de desenvolvimento. E se algumas morrem precocemente nas primeiras fases, portanto o investimento não é assim tão grande, outras chegam a morrer já nos ensaios clínicos, onde o investimento, a maior parte do investimento já está feito para aquela molécula que não chega ao mercado. E, portanto, há mais este fator que influencia o preço dos medicamentos. E há também, depois, o número de doentes. Isso também influencia o preço? É isso. Depois há ainda outro fator, antes do número de doentes, que é quantas alternativas, quantos concorrentes, digamos assim, há já no mercado e a que preço, não é? E depois, qual é o tamanho do mercado? Quantos doentes constituem a potencial população que utilizará o medicamento? Portanto, tudo isto é conjugado, mais o custo de oportunidade, e isso leva a
a que a indústria proponha um preço para o medicamento. Isto cria um problema a quem tem que pagar, porque se quem tem que pagar tem doentes para tratar, se do outro lado está um medicamento que verdadeiramente não pode ser ignorado, nem pode ser protelado, não é? Que é o caso deste, porque senão os bebés morreriam. E uma coisa é eu não ter tratamento, outra coisa é eu saber que o tratamento existe, o que é muito caro. E, portanto, isto cria um stress, digamos, para quem tem que decidir pagar o medicamento. Então, deixe-me fazer-lhe aqui uma pergunta, que é, obviamente nós percebemos que a indústria farmacêutica é uma indústria, o objetivo, obviamente, é ter lucro, mas também sabemos, ou pelo menos imaginamos, que não é propriamente uma indústria muito maltratada em termos comerciais e tem grandes ganhos. Não há aqui, se calhar a minha pergunta é naif, mas não há aqui uma questão moral também no meio disto tudo? Eu não diria moral. Se há alguma questão é ética, não é? Ou ética, sim. Do ponto de vista de... Para salvar a vida de uma pessoa. Sim, mas há um aspecto que é importante nós termos em consideração. E por isso é que eu não gosto quando, nomeadamente a comunicação social, mas não só, se refere às companhias farmacêuticas como as farmacêuticas. Sendo eu farmacêutico, para mim farmacêuticas são as minhas colegas, não é? E portanto, não deixam de ser indústrias, claro. Não deixam de visar o lucro, e muito bem, porque é assim que deve ser, para continuar a investir, a continuar a inovar, continuarmos a ter medicamentos novos, continuar a ter lucro, para continuarmos a ter medicamentos novos e este ciclo não se deve quebrar, não é? Claro. Porque senão deixamos de ter inovação. Como é óbvio. O problema é o grau de, digamos, em que se traduz essa inovação, em que o preço traduz essa inovação. E aí nós sabemos que há alguns preços exorbitantes, como é este caso. Aliás, há um outro que está prestes a chegar ao mercado, que é para uma outra indicação, para a hemofilia B, em que o que está descrito é que vai chegar ao mercado por cerca de 3 milhões de euros por tratamento. E, portanto, vai suplantar digamos, o campeão, que era até agora este dos 2 milhões. E portanto, o Estado, por exemplo, o Estado português e o nosso sistema tem meios de negociar os preços? Há uma forma de estabelecer preços de medicamentos genéricos? Como é que isto funciona? Sim. Como é que funciona este sistema? Basicamente, medicamentos genéricos é depois de um medicamento original perder a sua exclusividade no mercado, não é? E aí o mecanismo é diferente. Quando chega ao primeiro genérico, depois de se ter dado o período de exclusividade de mercado para que a indústria possa reaver o seu investimento, aí o primeiro genérico entra a 50% do preço aprovado para o original. E isto cria uma dinâmica de descida de preços, e é por isso que é tão importante aproveitar ao máximo o efeito dos genéricos e dos biosimilares para os medicamentos, se os medicamentos forem biológicos. Porque o efeito que se pretende é, uma vez terminada a exclusividade de mercado, então é degradado pela concorrência o preço. E na Europa nós temos garantido que um genérico é bioequivalente ao de marca. E, portanto, mais barato, a decisão de custo-efetividade, que é aquilo que devemos fazer sempre, é, sendo a efetividade a mesma, devemos dar o menor custo. Mas antes disso, há este momento que estávamos a falar antes, que é os produtos têm exclusividade de mercado. Não há genérico ainda ou biosimilar para o produto. E aí os mecanismos que no caso português é o Infarmed que faz esta negociação, é, primeiro que tudo, haver uma avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica do produto relativamente aos comparadores e determinar qual é o valor que aquele produto traz relativamente aos comparadores, e isto dá uma ideia, ou por outra, informa quem tem que negociar relativamente a essa vantagem ou não do ponto de vista. Se houver vantagem terapêutica, assume-se que o medicamento pode ter um preço mais elevado do que o comparador. Se não houver vantagem terapêutica, então a vantagem que um novo medicamento traz para o mercado relativamente aos outros concorrentes que já existem é baixar o preço. Não é? E os concorrentes, neste caso,
Estão ali em preços similares? Estão em preços muito elevados. Eu, o último, não tenho conhecimento do preço. Aliás, é outro mecanismo que eu ia falar. Os preços destes medicamentos normalmente são confidenciais. Isto é, depois de haver uma negociação com o pagador, ou quem representa o pagador, no caso português é o Infarmed, e isto é negociado país a país, e depende muito dos sistemas em cada país e da capacidade de pagar cada país. O Infarmed negocia as melhores condições possível na parte da negociação, e depois e há um contrato com um conjunto de condições relativamente quer ao preço, quer às formas de pagamento, quer se há pagamento por resultados, ao risk sharing, etc. E normalmente esse contrato é confidencial. Porquê? Para interesse do próprio pagador, porque há um outro sistema que se chama a referenciação internacional de preços, em que, e Portugal também usa esse sistema, usando 4 países, França, Itália, Espanha e Eslovénia, e, portanto, compara o preço em Portugal, ou o preço que Portugal pode aceitar com os preços praticados nesses 4 países de referência. E os outros países, alguns deles usam também Portugal, e, portanto, há uma referenciação que vai sendo uma referenciação mútua. E isto faz com que seja do interesse da indústria que o preço oficial fique mais alto por causa da referenciação dos outros países, mas pode, por exemplo, para o SNS, isto são tudo medicamentos que a utilização é utilização no SNS, possa fazer preços mais baixos, desde confidenciais, para não influenciarem a referenciação de preços noutros países. E, portanto, os preços que nós conhecemos normalmente são os preços oficiais, digamos assim. Muitas vezes é frequente, muito frequente, que o preço que o SNS está a pagar pelo produto seja negociado com aquela companhia da indústria farmacêutica e seja mais baixo, e às vezes significativamente mais baixo do que o preço oficial. O professor Hélder Mota Filipe esteve muito tempo no Infarmed, é professor universitário, é bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Do conhecimento que tem da forma como funciona o Serviço Nacional de Saúde, acha possível que um hospital ministre um tratamento contra a vontade dos médicos e antes destas gêmeas, destas crianças terem o número do utente? Como é que olha para todo este caso? Este caso particular, que eu não me quero pronunciar porque não conheço os pormenores. Aquilo que eu sei é que há legislação que se aplica a medicamentos, mesmo até quando eles ainda não estão no mercado e estão quase a chegar ao mercado, porque quando falamos do episódio do bebê Matilde, porque eu falo do nome porque ficou conhecido este episódio. Exatamente. Basicamente há mecanismos do Estado português, do próprio SNS, para dar acesso aos doentes que verdadeiramente precisam do medicamento, sempre com critérios clínicos e, é justo dizer, o Serviço Nacional de Saúde não tem utilizado critérios de preço para dar acesso em situações graves e que põem em causa a vida dos doentes a medicamentos que não têm uma alternativa ou em que todas as alternativas foram esgotadas. Ou seja, isso faz através do que se chama uma AUE, uma autorização de utilização excepcional. Salvar a vida de uma pessoa não está dependente do preço no nosso país. Não está, felizmente. Eu espero que consigamos ter um SNS que permita continuarmos a dar acesso a quem precisa à melhor opção terapêutica, não estando dependente do preço. E essa é uma discussão que provavelmente terá que ter mais à frente com estes preços que estão a chegar com maior frequência. Mas cumpridas todas as regras, seria possível um caso destes? A condição, o único critério é clínico e, portanto, é dada a autorização para que o doente tenha acesso àquela terapêutica. E se tiver acesso àquela terapêutica, é grátis para o doente. Todos os medicamentos administrados a meio hospitalar, que é o caso destes, são grátis para... o doente não os paga. Pagamos todos com os impostos, obviamente, mas o doente não paga aquele medicamento. Deixe-me fazer-lhe aqui uma pergunta. Portugal é um destino fácil para obter tratamentos, mesmo com o Serviço Nacional de Saúde no estado em que está?
ou não? Não, não, acho que não, porque há um conjunto de... o Serviço Nacional de Saúde, sendo universal e geral, tem um conjunto de regras para que as pessoas tenham acesso ao próprio SNS e, portanto, é suposto que essas regras sejam cumpridas e, portanto, não é qualquer pessoa que, de repente, chega a Portugal que pode ter acesso a cuidados de saúde, porque há um conjunto de identificação e de regras que têm que ser cumpridas, não é? E, portanto, quando as regras são todas cumpridas, não há abuso. Quando as regras são todas cumpridas, não há razões para haver abusos. E, portanto, eu este caso em concreto eu não o conheço, sinceramente, mas conheço os mecanismos que dão acesso excepcional ou precoce ou em condições normais dos doentes aos medicamentos. Portanto, não há condições especiais de acesso. O doente tem a direito a ser tratado no SNS e aí cumprem-se todas as regras e é dado o acesso à melhor terapêutica para aquele doente, ou não cumpre, não é? Muito obrigado, professor Hélder Mota Filipe. Foi um prazer. Hélder Mota Filipe é professor catedrático, foi vice e também presidente do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, e atualmente é o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi registado pela CNN. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.